Muito bem. Que Deus nos abençoe, vocês que aqui estão, aqueles que nos ouvirão posteriormente através da internet, Facebook, YouTube e assim por diante. Nós vamos agora meditar em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Estes, verso 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier, e a ênfase é especialmente nesse versículo 10, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Só até aí. Perceba, o texto está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e diz, quando vier, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que creram. Esse é o foco, a ênfase do que nós queremos tratar nessa noite. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós queremos, antes de começar a falar qualquer coisa, não ideias humanas, nós não queremos isso. Não filosofias desse século, não queremos isso. O que nós queremos é tão somente a Tua palavra nessa noite. Nós somos um povo que continua bradando somente a Escritura, porque nós temos certeza de que ela nos basta, de que ela é suficiente, de que nela existe a resposta para todos os dilemas da nossa vida, e que ela, e tão somente ela, produz o resultado que o Senhor deseja em cada coração, porque é a palavra do Senhor que jamais voltou e nunca voltará vazia. Nós queremos, portanto, clamar que, em nome de Jesus, abençoe-nos. Eu quero pedir por clareza, eu quero pedir por sabedoria, eu quero pedir por capacitação, eu quero clamar ao Senhor para que esse tempo seja um tempo de instrução, de exortação, de reconciliação, de arrependimento, de salvação, que o Senhor produza os efeitos que o Senhor mesmo desejar. Mas abre o coração de cada um, para que a Tua palavra seja ouvida, recebida, crida e também praticada nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. O tema da mensagem hoje é o alívio dos santos na glória de Cristo. O alívio dos santos na glória de Cristo. Vocês sabem que eu tenho procurado pregar nesta carta há alguns domingos. E a princípio o meu planejamento era terminar hoje o capítulo 1, porém, especialmente esse versículo 10 me chamou tanta atenção que eu gostaria de ficar só nele nessa noite. No versículo 10 somente. E esse versículo nos chama a atenção, e eu quero que te chame a atenção, porque ele responde qual é o propósito da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de duas verdades fundamentais, uma delas que nós já consideramos. Questão de ler o versículo 9, porque o versículo 9 fala de pessoas que sofrerão penalidade, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aos homens que durante toda a sua vida nessa terra baniram o Senhor da sua presença, esses mesmos também serão banidos da presença do Senhor. Nós não podemos, irmãos, imaginar o que isso significa. Porque mesmo o pior dos ímpios hoje ainda é alvo em vários sentidos da graça de Deus sobre sua vida. Aquilo que nós chamamos de graça comum afeta todas as pessoas. E mesmo aqueles que são ateus, que são ímpios, que são rebeldes, ainda esses desfrutam de vários bens vindos da parte de Deus. Mas chegará o dia em que esses bens cessarão. E eles serão completamente banidos. Antes, portanto, de mais nada, eu quero começar lembrando a você e dizendo a você que a única forma de ser encontrado justificado na presença de Deus no último dia, que chegará para todos nós, é se arrependendo dos pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo, que é quem pode nos dar refúgio e escape da ira de Deus que vem sobre todos aqueles que morrerem em seus pecados. Essa é a verdade central e fundamental do cristianismo. Existe uma ira vindoura, mas Deus, por graça, nos providenciou um escape.
Porém, esse escape não somos nós que conseguimos por nossos próprios esforços, mas pelos esforços, os méritos, o trabalho, a obra que Jesus Cristo realiza na cruz do Calvário. Ele veio para morrer. Quando ele disse está consumado, é porque a obra da salvação estava concluída naquele momento. E você precisa, pela fé, se apropriar dela, a fim de escapar da ira de Deus que virá. Aqueles que não fizerem isso, diz o versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição. Mas o Evangelho, a verdade, tem a vida eterna, porque é isso que Deus espera de nós a essa altura. Porém, diz a Bíblia que para esses que são salvos, para esses que descansam no poder do Senhor Jesus Cristo, para essas pessoas que já creram, para os salvos, a maior esperança deles, é claro, é a consumação dos tempos, é a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, para estabelecer o seu reino, para reinar, para governar sobre essa terra. É a nossa esperança, é aquilo que nós cremos. Mas o versículo 10 diz que quando ele vier, ele vai ser glorificado e admirado em todos os que creram. Muita gente lê esse versículo e se sente muito bem. Mas quando eu lia versículos como esse no começo da minha conversão, eu ficava muito bravo. Afinal de contas, que negócio é esse que Deus tem com a sua própria glória? Porque se você olha para esse texto e para tantos outros, o ensino bíblico é claro. Deus zela por sua própria glória. E esse é um dos textos que fala claramente a respeito de que a nossa salvação, nós a recebemos. Nós recebemos o perdão, a justificação, mas Deus é o único que recebe a glória por isso. E Ele vem para ser glorificado. Isso para nós é um problema. Eu quero confessar para você qual é o meu maior pecado da minha vida. Não é para fofocar depois. Olha, o pastor contou o pecado dele lá. Mas o pessoal tem curiosidade de saber os pecados do pastor. Aqui vai o principal. Antes de me converter, antes de vir a Jesus Cristo, por algum motivo que eu não sei, eu sempre gostei de ser elogiado. Sempre gostei de ter o ego massageado. Sempre gostei de ser admirado pelas pessoas. Eu acho que isso começou quando eu era criança. As pessoas diziam, olha essa criancinha, esse menino, é um menino muito bom, muito inteligente, não sei o quê. Isso para mim, eu era uma criança, mas acredite, fazia bem para o meu coração, para o meu Adãozinho interior. E eu gostava disso. Na minha família, eu gostava de ter uma boa reputação. Eu cheguei até a formatura do ensino médio sem repetir de ano nenhuma vez. Não fiz mais do que minha obrigação, mas eu gostava de me gabar por isso. Eu gostava de ouvir as pessoas dizendo que eu era um jovem muito responsável, que trabalhava direitinho, que acordava pela manhã, que fazia suas tarefas, que estudava, que respeitava pai e mãe. Aquilo me fazia muito bem. Espero que você nunca faça, porque eu não falo disso com prazer nem com orgulho, pelo contrário, eu tenho muita vergonha dos meus pecados no passado. Mas eu gostava também de ter uma boa reputação de pecador. Eu não queria ser só um pecadorzinho. Eu queria ser o pecador. Então eu gostava de dizer e de me gabar para os meus colegas a respeito do quanto eu pequei no final de semana. Eu me sentia muito bem. Eu gostava de dizer que eu usei mais droga do que todo mundo, porque eu usava. Gostava de dizer que eu bebi mais do que todo mundo, porque eu bebia. E eu gostava de dizer que a minha ressaca durou mais do que a ressaca de todo mundo. Como é que o pecador é bobo, né? A gente se gaba até dessas besteiras. Mas esse era eu. A minha vida inteira foi uma busca por reputação. Na família, entre os amigos, na pecaminosidade. Às vezes eu tinha mais prazer em contar sobre as coisas que eu fiz do que em fazê-las propriamente dito. Era uma alegria para mim poder contar os meus feitos. Eu queria ser admirado. Bem, Cristo me salvou, me buscou, me chamou das trevas para a luz, eu fui transformado por Ele. Mas você sabe e eu sei que a salvação não é uma virada de chave. Você se converte hoje, amanhã você tem uma auréola sobre a sua cabeça, anjos tocando harpa ao seu redor, e assim por diante. É uma vida de santificação e aprendizado. Eu queria que as pessoas dissessem, olha como esse jovem é uma bênção. Olha como esse menino tem se desenvolvido rápido. Olha que beleza como ele canta, faz especial, dirige culto, blá, blá, blá. Aquilo para mim era uma alegria.
Até que, lendo a Bíblia, eu comecei a descobrir vários textos como esse daqui que falam que a glória não pertence a você ou a mim. Deus quer toda a glória para Ele. E isso para mim foi um grande problema. Eu dizia, afinal de contas, que Deus é esse? A minha glória não dou a outrem. Quem Deus pensa que é para não dar a glória dele para os outros? Mas era assim mesmo que eu pensava. E esse não foi só o meu conflito. Na verdade, várias outras pessoas, até hoje, não gostam do Deus cristão por causa desse ensinamento. Um homem chamado Michael Prowse, ele escreveu num jornal chamado London Financial Times o seguinte: a adoração, Michael Prowse falando, abre aspas, é uma parte da religião que, por razões indecifráveis para nós, decidisse criar algo diferente de si mesmo. Por que ele esperaria que nós o adorássemos? Não pedimos para ser criados. A vida é cheia de problemas. É fato que os tiranos, cheios de orgulho, desejam adoração e honras, mas um Deus de perfeita moral não deveria ter problemas de caráter. Então, por que tanta gente se ajoelha a cada domingo? Ele termina dizendo, foram tais preocupações, instigadas por ler muito Bertrand Russell, que me ajudaram a me afastar da religião quando eu ainda era um adolescente. Perceba que ele era um adolescente e já pensava nessas coisas. E a gente querendo ensinar para os nossos adolescentes historinha de gibi, em vez de ensinar a Bíblia para eles. Mas o ponto aqui é que ele se sentiu incomodado, e ele se desviou, e ele se declarou um ateu, porque ele não aceitava o fato de que Deus exige adoração e quer ser glorificado no meio do seu povo. Você já ouviu falar de C.S. Lewis? Crônicas de Nárnia, talvez? C.S. Lewis tem muitas obras muito legais. Uma delas me ajudou muito quando eu estava no seminário, se chama O Problema do Sofrimento, quando eu estava escrevendo sobre isso. Tem 90 páginas, eu acho, mas vale a pena você comprar esse livro. Ele escreveu um livro chamado Lendo os Salmos. E ele dá o testemunho dele nesse livro. Ele diz que ele tinha 29 anos, ele estava quase se convertendo, mas não se converteu ainda. E ele estava lendo a Bíblia e ele lia os Salmos, e ele diz o seguinte, abre aspas de novo. Quando eu lia os Salmos, e todas aquelas frases inspiradas por Deus, dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ao longo de todos os Salmos, Lewis diz, eu pensei que isso soava como uma velha mulher querendo elogios de alguém. Ele se converteu depois, mas de zelar por sua própria glória. Por que que o texto diz que a nossa salvação, no versículo 6 e 7, especialmente o 7, fala de um alívio que o Senhor trará quando se manifestar a nós? E esse alívio está vinculado com o fato de que Ele será glorificado em nós e admirado por todos os crentes. Ouça bem o que eu estou dizendo. Deus quer ser glorificado na sua e na minha vida. Alguns crentes desinformados têm problemas com isso. Não porque têm problemas no sentido de não crerem ou de se revoltarem, como foi o meu caso, mas no sentido de ler textos como esse e conceber Deus como alguém carente que precisa da sua atenção. Deus parece ser alguém que tem a autoestima um pouco complicada. E Ele te criou para que você o adore e dessa forma Ele possa se sentir melhor. O astral de Deus é levantado quando você adora. Muitos parecem que pensam assim, e por isso vem adorar a Deus cada domingo. Porque Deus precisa ser adorado para se sentir bem. E esse, claro, também é um grande problema. Porque não é isso que a Bíblia ensina a respeito de Deus. O texto que nós lemos está falando isso, como eu disse. O Senhor Jesus será glorificado nos seus santos e admirado em todos aqueles que crerão nele. Se eu dissesse para você hoje assim, irmãos, boa noite. Se eu dissesse isso, alguns me jogariam tomates, outros se levantariam e iriam embora, outros pensariam, pastor, deve estar de brincadeira. Porque evidentemente não faz nenhum sentido se eu disser para você que eu quero ser admirado. Mas se o Senhor Jesus diz que quer ser admirado, isso faz todo sentido. Então hoje, o tema da mensagem é, como eu disse, o alívio dos santos na glória de Cristo. O que eu pretendo mostrar é que a glória de Cristo é o maior bem que eu e você podemos ter.
e que a glória plena de Cristo na nossa vida é a única capaz de dar o alívio que o nosso coração precisa para que possa descansar nele. O meu objetivo é convencer você e estimular você a viver mais uma vez visando a glória de Cristo, entendendo que a glória de Deus é a melhor forma que você pode viver essa vida, e não há outra tão... Você já parou para pensar por que Deus faz o que faz? O que é que motiva Deus? O que é que move Deus? Qual que é a maior paixão que Deus tem? Aquilo que Deus mais ama fazer? Qual o critério que Ele usa na tomada de suas decisões sábias e soberanas? Por que Ele fez todas as coisas que fez na história bíblica? Eu tenho uma resposta para te dar. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz para o louvor da sua glória. Eu vou ler alguns textos que vão te provar isso. Primeiro, por que nós fomos criados? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus criou você? Isaías 43, versos 6 e 7 diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, veja essa expressão, para a minha glória, e que formei e que fiz. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para a sua glória, para o louvor da sua glória. Talvez quando a Bíblia fala sobre nós sermos, devem olhar para você e para mim, e nós estamos refletindo a imagem de uma outra pessoa, a pessoa de Deus, e Ele seria glorificado a cada vez que nós, andando na presença dEle, fizéssemos aquilo que deveríamos fazer quando fomos criados para isso. Fomos criados para a glória de Deus. Outra pergunta: por que Deus posteriormente escolheu Abraão e depois Israel? Jeremias 13:11 diz o seguinte: como o cinto se apega aos lombos de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor da minha glória. Jeremias 13:11. Andando um pouquinho mais para frente, por que Deus libertou o povo do Egito? O salmista no Salmo 106 diz o seguinte, versos 7 e 8. Nossos pais no Egito não atentaram por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Por que Deus abriu o Mar Vermelho? Por amor do seu nome. Você está vendo? Você está comigo aí? Bem, vamos algumas centenas de anos adiante. Esse povo está andando no deserto agora, apesar de suas rebeldias, e mesmo assim Deus insistiu em levá-los à terra prometida, quando Ele poderia ter destruído eles no deserto. Por que Ele fez isso? Ezequiel 20:14 diz assim: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Deus não destruiu o povo no deserto por amor do seu nome. Alguns anos depois, Israel, em nome do Senhor, ministrando àquela nação, e aquele povo disse assim: nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações. As nações ao nosso redor, todas têm um rei, nós também queremos um rei. Samuel ficou muito chateado. E aí Samuel foi falar com Deus, Deus falou assim para Samuel: Samuel, fique em paz. Eles não estão recusando a você, eles estão recusando a mim. E aí nessa ocasião Deus disse que daria um rei a eles, ainda que eles estavam pedindo algo errado. Não era para eles terem feito isso. Mas ainda assim o Senhor disse que não desampararia o povo dele. Por que Deus fez isso apesar do pecado do povo? 1 Samuel capítulo 12, verso 20 a 22 diz assim: não vos desvieis, pois perseguiríeis coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Por que Deus não desampararia o povo? Por causa do seu grande nome. Bem, o povo pecou demais. O negócio ficou muito feio na nação de Israel. Deus disse que iria mandá-los finalmente para o exílio, para o cativeiro babilônico, como eles foram. Mas o Senhor também disse que os traria de volta depois de 70 anos, de volta. Isaías 48, verso 9 e 10 diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra eu me conterei, e por amor de mim é que eu faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outra.
Por que Deus preservou o povo? Por amor do seu nome. Finalmente o Senhor Jesus vem ao mundo. Ele vem como homem, ele nasce de mulher, ele nasce sob a lei. Nós conhecemos muito bem a história. E se eu te perguntar por que Jesus veio ao mundo, você dirá, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, porque Deus amou o mundo, essas coisas estão na sua cabeça, e não está errado. Mas Romanos capítulo 15, versículos 8 e 9 dizem o seguinte: Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Tem duas respostas. A primeira, provar a fidelidade de Deus. A segunda, para que Deus fosse glorificado. Lá em João 17, Jesus está no jardim do Getsemane e ele vai orar. E na sua oração, primeiro versículo, ele fala assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o Filho, a fim de que o Filho glorifique a ti. O que havia na mente, no coração de Jesus, sabendo que ele morreria daqui a pouco? Toda a história bíblica, tudo o que Deus faz é zelando por sua própria glória. Se você ler outros textos, você vai ver que esse é o propósito de Deus em tudo. Na nossa vida cristã, por exemplo, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ele diz: aquele que serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Se você ler, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que nós somos para o louvor da sua glória. Tudo que Deus faz, ele faz para o louvor da sua glória. Nós sabemos que o Senhor Jesus virá novamente. Qual o propósito? Versículo 10. Ser glorificado nos seus santos. Então perceba, todos vocês que estão aqui hoje, que Paulo descreve a volta de Cristo como esperança e como terror. E aqui no versículo 10 a Bíblia diz sobre os crentes, sobre os salvos, sobre nós que esperamos a segunda vinda do Senhor, que ele será glorificado nos seus santos e admirado pelos crentes. Portanto, Jesus vem não só para salvar, mas para que através da sua salvação, ele seja glorificado. Em nós, através de nós. Portanto, irmãos, desde a criação até a consumação dos tempos, a máxima que move Deus a fazer tudo o que ele faz é a glória dele. Deus, portanto, zela por sua própria glória. Deus quer ser glorificado em tudo que ele faz. Muito bem. Você entendeu isso daí? Você está bravo comigo? Não? Se tiver, você vai brigar com a Bíblia, porque eu acabei de te dar vários textos. O ponto aqui, irmãos e amigos, e a pergunta que eu quero responder hoje para que nós caminhemos para o término do culto, é como nós podemos encontrar alívio na glória de outro que não a minha própria. Por que que a glória de Cristo é, segundo o apóstolo Paulo, um alívio para o seu coração e para o meu? Por que que Deus ser glorificado é ao mesmo tempo uma grande bênção para nós que somos seus filhos? Essa foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo, quando eu olhei verdades como essa de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Como Deus pode querer ser glorificado e me amar ao mesmo tempo? Porque a impressão que dá, e é a que está na sua cabeça agora, é que Deus é egoísta. É que Deus só pensa nele mesmo. E se Deus só pensa na sua própria glória, como afinal de contas ele pode me amar ao mesmo tempo? Essa é uma resposta que um autor americano que vocês devem conhecer, se chama John Piper, ele deu muito bem. Talvez, das pessoas que eu li, foi o que melhor abordou esse assunto. E ele fala a respeito disso, e eu estou me valendo das leituras dele para poder responder essa pergunta a cada um de vocês. Como Deus pode me amar ao mesmo tempo que ele zela pela sua própria glória? Bem, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, o problema que há em nosso coração
é o problema daquilo que a gente chama de antropocentrismo. Sabe o que é isso? É nós colocarmos o homem, o eu, o ego, no centro de toda a existência próprio ao redor. A Bíblia, queridos irmãos, nos tira do centro, nos tira do trono, nos tira da posição de supremacia. Ela coloca Cristo como sendo o nosso sol e nós como planetas que orbitamos ao seu redor. Coloca Cristo como sendo a fonte de luz e nós como aqueles que refletem a luz que vem dele. Portanto, para o cristão, o trono do nosso coração não é habitado pelo nosso próprio eu, mas é habitado pelo Senhor Jesus. E nós nos prostramos em adoração a Ele. Tudo muda de figura quando nós entendemos que Ele está no centro e não nós. Na Escritura, o Senhor Jesus é o centro e tudo é sobre Ele. Nós nos prostramos, nos curvamos e reverentemente adoramos aquele que é o Senhor da glória. Portanto, é importante que, se nós queremos servir a Deus com alegria, nós renunciemos. Esse ensino é muito encontrado na Bíblia. O João Batista, a respeito do Senhor Jesus Cristo, foi indagado porque os discípulos dele estavam dizendo assim: olha lá, o Jesus e seus discípulos estão batizando mais do que você. E em João capítulo 3, versículo 30, João Batista responde o seguinte: convém que ele cresça e eu diminuo. O Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. O mesmo Senhor Jesus, falando a respeito do preço do discipulado, disse aos seus discípulos: quem não renunciar a tudo quanto tem, segundo ele mesmo, não pode ser meu discípulo. Portanto, é impossível você ser um cristão autêntico ao mesmo tempo que você quer que todas as coisas girem ao seu redor. Mas nós fazemos muito isso. As nossas orações têm como centro, como alvo, nós e os nossos interesses terrenos e muitas vezes mesquinhos. As nossas preocupações com relação à igreja têm a ver com nós e nossos interesses, muitas vezes mesquinhos. O critério que usamos, poucas pessoas que dizem: como eu vou servir a igreja? A maioria diz: como a igreja vai me servir? São poucos que dizem: eu vou visitar um irmão da igreja. Mas são muitos que reclamam: por que os irmãos da igreja não vieram me visitar? São muito poucos aqueles que dizem: eu vou servir. Mas são muitos aqueles que na prática querem ser servidos. E enquanto nós não entendermos que, segundo a Escritura, Ele é Deus e nós servos, nós teremos muitos problemas na vida cristã. Muitas orações suas não são respondidas porque vocês pedem mal. E eu não estou falando isso para acusar ninguém, mas Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em seus próprios prazeres. Isso é fruto do fato de que nós estamos ainda ocupando o trono, e nós deveríamos tê-lo renunciado e deixar que Cristo se assentasse nele. Bem, o motivo, portanto, da nossa revolta com o ensino da glória de Cristo é que nós queremos a glória para nós. Eu confessei que esse é o meu pecado, mas eu quero dizer que em muitos casos esse também é o seu. A prova disso é que quando você não é reconhecido como acha que deveria ser, você está pronto para chutar o balde, abandonar o ministério, sair da igreja. Afinal de contas, eu trabalhei e o pastor não falou meu nome lá na frente, e os irmãos não foram me agradecer, e as pessoas não me reconhecem aqui, então essa igreja não presta para mim. Ei, o seu coração está buscando a glória que pertence ao Senhor. Inclusive, mostrando para você que quando Deus preza por sua própria glória, essa é a melhor forma com a qual Ele poderia amar a você e amar a mim. Uma pergunta que nós sempre temos feito e que você já sabe porque já ouviu me dizer algumas vezes, é que quem ama quer dar o melhor. Você sabe disso. Quem ama dá o melhor que tem. Quem ama dá o melhor de si. Quem ama por amor não dá qualquer coisa. Dá o melhor que pode. O pai que ama o filho dá o melhor que pode para o filho. Eu acho que desde que o mundo é mundo, os pais dizem aos filhos: eu quero te dar aquilo que eu não tive. Não é assim? Porque você quer que o seu filho tenha o melhor. Então você faz tudo o que você pode por ele.
Por outro lado, se a pessoa não te dá o melhor que ela pode, talvez isso signifique que ela não te ame. Se a pessoa pode te dar pão, mas só te dá migalhas, isso significa que talvez ela não te ame. Se a pessoa poderia te dar tudo e ela nega, isso significa que ela talvez não te ame. A Bíblia diz que Deus nos ama. E se Ele ama, Ele dá o melhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, em outro texto comigo. Ele está em João capítulo 11. E é um texto que você já ouviu, é um texto muito conhecido, fala sobre a enfermidade e a morte daquele homem chamado Lázaro. E eu pedi para você abrir nesse texto, porque nesse texto nós encontramos essas duas verdades muito claramente, melhor dizendo. O amor de Deus pelo seu povo e o amor de Deus pela sua glória. João 11, a partir do versículo... Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus... Agora veja bem o versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vamos continuar a leitura. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí mais uma vez o versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta, amava aquela família. Senhor, o Senhor ama Lázaro? Eu amo Lázaro. O Senhor ama Marta e Maria? Eu amo Marta e Maria. Mas Senhor, o Senhor ama mesmo? Eu amo mesmo. Então corre, Senhor, porque Lázaro está doente. Leia o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Na sua cabeça não dá um problema? Senhor, o Senhor ama Lázaro? Amo. Ele está doente? Eu sei. Ele está morrendo? Eu sei. E eu não vou agora. E agora, José? Agora, irmãos, o que eu quero mostrar para você com base nesse texto é que o Senhor Jesus está dizendo que não ia naquele... Ele queria dar para Lázaro algo que era melhor do que a cura da sua doença. Ele queria dar para Lázaro uma manifestação da sua glória. Porque qual é a melhor coisa que Deus pode te dar e pode me dar nessa vida? Não existe nada fora de Deus, não existe nada no mundo, não existe nada que foi criado que supera a bênção, a alegria, a majestade, a satisfação que vem da presença do próprio Deus. A melhor coisa que Deus pode te dar é Ele mesmo e a sua glória. E se Deus te der qualquer coisa menor do que a sua glória, Ele não te ama, porque Ele não está te dando o melhor que Ele pode dar. Então você entende que a melhor coisa que Deus pode dar para você é a glória dele. E é exatamente por causa disso que ele amava Lázaro, e é exatamente por causa disso que, ainda que amando Lázaro, ele resolve esperar Lázaro morrer. E depois ele ressuscita Lázaro, e Lázaro, sua família, podem contemplar de uma forma incrível a glória de Deus. Eu ouvi um pastor uma vez compartilhar o testemunho de que estava com a doença terminal. Ele ficou à igreja que teria que entregar o ministério porque ele estava com uma doença, e aquela doença o impossibilitaria, ele tinha pouco tempo de vida. A igreja ficou toda comovida. Ele disse o seguinte, ele falou: irmãos, não se comovam. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, então eu verei a glória de Deus. Se Ele me curar ou não me curar, eu sei que Ele me ama, e eu sei que a glória de Deus será manifestada na vida de alguém. É por isso que eu sei que Ele fará o melhor, se me levar ou se me permitir ficar. No caso, Deus nos dá da sua glória. Bem, estou quase terminando, mas eu ainda quero pontuar mais uma coisinha. Quando nós recebemos coisas gloriosas,
quando nós contemplamos coisas bonitas, quando nós recebemos bons presentes, ou quando nós testemunhamos coisas que são incríveis, nós normalmente queremos, evidentemente, louvar e agradecer de alguma forma. Não é assim? Pense você, eu tenho uma ilustração que vai te ajudar. Ano de 2002, naquela época era ano de Copa do Mundo. A seleção brasileira em 2002, bons tempos, ainda metia medo nos adversários. Não empatava com o Panamá, não. Pegava Panamá e dava de goleada. Ei, Lúcio, zagueirão, batia em todo mundo. E a Copa do Mundo daquele ano foi disputada na Coreia e no Japão. E o fuso horário, você sabe, é bem diferente. Então, alguns jogos eram na madrugada. E teve um jogo do Brasil, se eu não me engano, era quartas de final. Brasil e Inglaterra. E aquele jogo começou, acho que umas 2 horas da manhã. Eu, acho que tinha 9, 10 anos de idade, acordei para ver o jogo. Mas naquele tempo, irmãos, nós morávamos na casa dos meus avós. E nós tínhamos um quarto lá onde morávamos eu, minha mãe e meu irmão. Nós dividíamos o mesmo quarto. Meu irmão tinha 1 ano ou 2. A minha mãe trabalhava num emprego que ela precisava sair de casa 4h30 da manhã. E, portanto, o sono para ela era uma coisa muito importante. Mas o Brasil ia jogar de madrugada. E eu estava vendo o jogo. Bem, o jogo começou e a Inglaterra saiu na frente. Gol do Michael Owen. 1-0 para a Inglaterra. Mas o Brasil empatou. Eu não me lembro quem fez o primeiro gol, eu sei que ficou 1-1. O segundo tempo começou, teve uma falta quase no meio de campo, o Ronaldinho Gaúcho pegou a bola para bater. O cara chegou perto dele, cochichou alguma coisa, o Ronaldinho Gaúcho acenou com a cabeça assim. Na hora de bater, em vez dele cruzar na área, que era o que todo mundo estava esperando, ele bateu e a bola caiu direto no gol. De virada, o Brasil vira o jogo e aí ele classifica, passa para as semifinais. Foi emocionante. Irmãos, no primeiro gol eu me contive. Mas no segundo gol, meu amigo, de virada, Ronaldinho Gaúcho, do meio do campo, eu dei um pulo no quarto. É gol! E eu comemorei com alegria e tal, até que eu olhei para o lado. Estava minha mãe com o cabelo para cima, o olho vermelho, nas mãos ela segurava um taco de beisebol. O taco de beisebol é por minha conta. Mas o que eu quero que você perceba é que foi um momento de alegria. E quando é um momento de alegria, a sua reação espontânea e natural é o louvor, é o brado, são as mãos para cima, é o júbilo, é a exultação. Algo maravilhoso acontece. Quando isso acontece, nós retribuímos e expressamos a nossa alegria com louvor. Que ela, de alguma forma, manifeste que gostou. Fizeram uma festa surpresa para mim no meu aniversário, me entregaram um reloginho desse tamanho assim. Não desmerecendo o reloginho, mas eu pensei... Falei, olha, é um reloginho, né? Que legal. Aí depois, aquela que me presenteou disse, não, pastor, esse não é seu presente não, estou só te zoando. E ela me deu um outro presente. Eu falei, opa, agora sim. Toma esse reloginho de volta aqui, pode levar. Estou brincando. O que eu estou querendo dizer é que você sabe que alguém gostou, e você sabe que a alegria dela foi completa, porque quando ela recebe algo que é belo, ela responde com louvor. Outro dia eu estava vendo um jogo da NBA, Golden State Warriors, faltava acho que 3 segundos para poder acabar aquele quarto. E o Stephen Curry, ele recebe a bola de trás do meio da quadra, e faltando 1 segundo ele arremessa. E aquele homem é miserável, porque a bola bate na tabela e cai, e ele faz uma cesta de 3 pontos daquelas. E meu amigo, não tem como você não vibrar. O C.S. Lewis, mais uma vez, o citando, ele disse que o louvor é mais do que uma parte que complementa a alegria. Ele faz parte da própria alegria. Pense se você fosse ver um jogo de futebol, Guarani, Ponte Preta, lá no Camp Nou, para ser neutro. E aí o ilustre torcedor Carlos Luna está lá assistindo o jogo. E ele vai entrar e ele está animado para ver o Guarani. Estamos felizes que você está aqui, mas é proibido qualquer manifestação de barulho.
O Bugão está fazendo gol e o Carlinhos faz... Gol, foi gol. Você viu lá? Gol. Irmãos, é uma frustração terrível. O louvor é uma expressão da alegria e não existe alegria sem louvor. Por que eu estou dizendo isso? Amarre as ideias. O melhor que Deus te dá é Ele mesmo. Se Ele te dá Ele mesmo, e esse presente é o presente mais glorioso que existe no mundo, Ele espera naturalmente que você se alegre. E quando você se alegra, é evidente que você expressa essa alegria através do louvor a esse presente maravilhoso que você agora tem nas mãos. Então você diz, que belo, que incrível, que perfeito, que bom, que maravilhoso, como eu estou feliz, porque eu estou na presença do meu Jesus. Quando Deus busca o seu louvor, isso não aumenta nada na glória dele. Deus não aumenta mais ou diminui porque você adora ele ou não. Ele é Deus eternamente. É porque quando você o louva, a sua alegria é aperfeiçoada. E você se alegra mais nele. E é por isso que Deus quer a sua adoração. E é por isso que Deus quer ser glorificado em você. Porque quando você faz isso, isso faz bem para você. Deus, meus irmãos, continua sendo Deus. Ele é imutável. Você estando triste ou feliz, blasfemando ou louvando, Ele é Deus. Ele é Deus eternamente. Mas quando você o adora, você desfruta de bênçãos maravilhosas. Tem dois jeitos da gente fazer adoração. Tem a adoração microscópica. Para que o microscópio serve? Para pegar uma coisa que é pequena e torná-la maior diante dos seus olhos. O telescópio, embora pareça para nós ter a mesma ideia, é bem diferente. Porque o telescópio contempla algo que é muito maior, mas está longe. Porém, quando você coloca o olho no telescópio, aquilo que está longe vem para perto. E várias coisas maravilhosas você descobre através daqueles, como no microscópio. A nossa adoração é para trazer Deus e a sua glória para perto de nós. E quando nós olhamos no telescópio, nós dizemos, uau, que belo! E isso nos fascina. E é dessa forma que nós devemos adorar a Deus. Ele é infinito. E através da adoração você vai tendo mais dele. E à medida que você tem mais dele, você adora mais. E à medida que você adora mais, você se torna mais alegre. E à medida que você se torna mais alegre, você quer vê-lo mais. E você observa mais, e você adora mais. Ficado no seu povo. E esse é o desejo e o alívio que nós tanto esperamos. Termino com 4 aplicações. Primeira, nós somos salvos. Recebemos perdão, alegria, alívio. Mas pela nossa salvação, a Deus toda a glória. Ela pertence só a Ele. Segundo, persiga a glória de Deus e não a sua própria felicidade. Ouça bem, todo mundo no mundo fala assim, o que importa é ser feliz. Jesus fala assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua felicidade lhe será acrescentada. Claro que eu parafraseei. Persiga a glória de Deus. E a sua felicidade virá como consequência disso. Terceiro, porque não Deus, você refletirá a imagem desse. E se você tem outros ídolos, você se assemelhará a esses. E como esses você se tornará. Mas se você adorar a Deus, você se tornará cada vez mais parecido e o caráter dele será cada vez mais impresso na sua vida. Portanto, viva para a glória de Deus. Conforme diz o texto de 2 Tessalonicenses, eu repito e termino com ele. Quando o Senhor Jesus vier, ele virá para ser glorificado nos seus santos e admirado por todos aqueles que creram nele naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Viva para a glória de Deus. Faça com que Deus seja glorificado na sua vida e você vai encontrar satisfação quando você passar a viver assim. Quero orar mais uma vez para a gente terminar. Nosso Deus, nós queremos dizer ao Senhor que muitas vezes falhamos por buscarmos os nossos próprios misericórdia de nós. Nos ensine a anelar pela Tua glória e não pela nossa.
E nós queremos clamar ao Senhor e declarar ao Senhor que o nosso desejo é que o Senhor realmente nos busque, anelamos pelo momento onde nos encontraremos contigo, para que então e só então o Senhor seja totalmente glorificado no meio do teu povo. Ao Senhor toda glória, a nós toda alegria decorrente disso. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivamos para a glória de Deus. Que Ele te abençoe nessa semana. Vá em paz e até nossas próximas programações. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito.